segmento ligando esses dois pontos, que é uma porção do gráfico da G. Isso é maior que f de x, ou seja, a função quadrática passa por onde? Por baixo. Isso quaisquer que sejam u e v. Portanto, ao longo da reta, a função quadrática é uma função estritamente convexa. Ou seja, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima, de fato. Ou seja, o gráfico não pode ser uma coisa assim, ó. O gráfico da função quadrática é um A positivo. Por que que ninguém diz? Por quê? Por que que você nunca se perguntou? Por que que não pode ser uma coisa assim, com A positivo? A função quadrática não pode ser assim, ficar ondulando. Por que que ela não pode ser ondulando? Por quê? Alguém justificou isso? Ela podia ficar ondulando. Por que que não ondula? Porque ela satisfaz o que está nessa definição. Então ela não pode ondular, porque se ela ondular, ela não é convexa e nem é o quê? Nem é côncava. Tá? Isso aqui não pode acontecer, porque dessa desigualdade. Então ela não é assim, ela é como? Como é que ela é? Como é? Ela é assim, ó. Se o A é positivo, ela tem que ser assim. Porque todo segmento de reta tem que ter o seu interior, por quê? Por cima. E só vai estar o segmento de reta com o interior por cima. Se o segmento de reta está com o interior por cima, a região de cima é o quê? Convexa. Então a função é convexa. Faz isso. Tá certo? Além disso, se A é negativo e U é menor que X, que é menor que V, então, como é que fica a desigualdade, hein? Como é que fica isso aqui? F de V menos F de U sobre V menos U vezes X menos U mais F de U. Vai ser o quê? Olha aqui, não vai ser igual a essa expressão, não vai? Tá aqui, ó, calculei isso aqui justamente para tomar como base. Como tem isso aqui é positivo, isso é positivo. Mas como A é negativo, por hipótese, essa parcela é negativa, somada com F de X, isso é o quê? Menor que F de X. E aí a função ao longo de toda a reta, ela é estritamente o quê? A função é estritamente côncava. Quem tem concavidade voltada para baixo é o seu gráfico. O gráfico, aprendam a falar. O gráfico tem concavidade voltada para baixo. E a função é o quê? Estritamente côncava. Tá certo? Agora eu preciso de um critério que me dê... Olha, se eu fiz isso e deu esse certo trabalho com a função quadrática, imagine com uma função mais complicada. É o que complicado? Mostrar que se ela identificar as regiões onde ela é estritamente convexa e onde ela é estritamente côncava. Porque o objetivo agora, posta essa definição, é você, dado uma função, identificar em que regiões do domínio ela é estritamente convexa e em que regiões do domínio ela é estritamente côncava. Porque a função quadrática, ela é uma coisa ou outra ao longo de todo o seu domínio, mas isso não é o fato para qualquer função. Tá? Então eu preciso de um critério. E que critério é esse? Sinal da derivada segunda. Aonde a derivada segunda é positiva, ela é estritamente convexa. Aonde a derivada segunda é negativa, ela é estritamente côncava. Qual é a relação que existe entre derivada segunda, sinal da derivada segunda e convexidade? É o que nós vamos ver agora, tá? Mas antes disso...
Rapaz. Ah, não, tá. Eu ia falar como eu não posso falar não, que tá no... Tá gravando, né? Não, não é isso não. Um presente já parar lá na minha sala há tempos. Eu não usava, aí quem deu presente reclamou. Eu estou usando. Tá? Bem. Vamos agora ao teórico. Derivada primeira, o sinal da derivada primeira te dá o quê, hein? Crescimento. Aí o sinal da derivada segunda te dá convexidade. Depois disso tem mais alguma coisa? Derivada terceira tem... Não. Aí é... Aqui não, tem aplicações. Não, sim, aplicações. Tá? Mas não veremos aqui. Só no cálculo 2. Só no cálculo 2. Tá? Mas tem aplicações. Os sinais dessas outras funções. Dessas outras derivadas, tá? Quando eu estava finalizando a minha pós-graduação, eu assisti as palestras de um cara que tinha a ver com o que eu fazia. Eles estavam fazendo o seguinte, era um grupo de holandeses, estavam nos visitando, e eles começaram a identificar que na Europa estava havendo muito caso de tuberculose. Assim como nos Estados Unidos também, tá? E a preocupação deles, eles previram uma questão de pandemia, né? E eles precisavam de um sistema, eles queriam criar um sistema que fizesse uma filtragem de radiografias, que você precisava muita radiografia para ser examinada por médicos, tá? E aí, pô, mas será que a gente vai ter médicos suficientes, né, vislumbrando uma certa situação? Será que nós temos médicos suficientes para analisar essas radiografias? Então, eles pensaram o seguinte, um sistema que fizesse um pré-processamento automático das radiografias e só fosse para o banco de médicos aquelas radiografias realmente suspeitas, né? As limpas não iriam, né? E eles queriam automatizar isso. E os caras estavam estudando o sistema, eles usavam geometria, tá, para fazer isso, geometria diferencial. E eles estudavam certas curvaturas. E as curvaturas envolviam derivada terceira, derivada quarta, até a derivada quinta. Tá? Tudo discreto, mas é derivada. Tá? Então, tem aplicação? Tem. Agora, não dá para eu falar aqui para vocês. E não é objetivo. Vamos parar na derivada segunda. Proposição. E eu começo com essa proposição. Rapaz, tudo em matemática tem aplicação. Tá? Você que talvez não saiba aplicar. Mas aplicação tem. Havia um cara no começo do século, esqueci o nome dele. Ele se vangloriava, né? Dizendo o seguinte: eu estudo algo na matemática e sou bom nesse algo que não serve para nada. Quer dizer, não estou interessado em aplicação. Isso começo do século passado, né? Século XIX. Então eu estudo algo que não serve para nada, que era a teoria dos números. Aí depois, com o advento da computação e a necessidade de criptografia, se verificou que os melhores algoritmos de criptografia eram baseados em teoria dos números. Virou uma grande aplicação. Se ele fosse vivo, ia ficar decepcionado. Tá? E hoje, com o avanço da computação, só teoria dos números não é mais suficiente. Os algoritmos baseados só em teoria dos números já são fracos, eles podem ser quebrados, tá? Facilmente. Porque uma coisa é o seguinte, ó, tudo pode ser quebrado em computação.
O negócio é o balanço entre o que você vai gastar para quebrar e o valor da informação que vai ser quebrada. Entendido? Se você, para ter acesso à informação, você vai ter um ganho que é menor do que você vai investir, adianta você quebrar a informação? Não. Então, tudo pode ser quebrado, não tem jeito, tá? Só a questão da segurança se resume que no balanço entre o que você vai investir para quebrar, tá certo? E o valor da informação que vai ser quebrada. Isso é pra vida, viu isso aí? Os algoritmos hoje fortes, o que significa forte? Que você precisa de investimento computacional maciço para quebrar. Não são baseados mais só na teoria dos números, são baseados numa área também que você achar que não tinha aplicação para nada, certo? Curvas algébricas, que é uma área da matemática chamada de geometria algébrica, que se pensar que não servia para nada, só para diversão dos matemáticos. E não, se serve, né? Hoje as aplicações são fantásticas. Quem usa o GPG, por exemplo, para criptografar no Linux, até no Windows, os algoritmos lá já são feitos em curvas algébricas. Proposição. Sejam f uma função e I contida em R, um intervalo. A proposição que chega na derivada segunda começa assim. Se f é contínua em I, diferenciável, é duas vezes diferenciável no interior de I. Se f é contínua em I, é duas vezes diferenciável no interior de I, tá? Duas vezes diferenciável. Não. Começa assim, já estou me enrolando. É diferenciável em interior de I. A derivada é estritamente crescente. A derivada, viu? Não a função. A derivada é estritamente crescente no interior de I. Vamos ver se eu coloquei certo. Se f é contínua em I, é diferenciável no interior de I. E a derivada da f é estritamente crescente no interior de I. A conclusão é que a f é estritamente convexa em I. Não estou falando que a derivada é positiva, não. A hipótese é que a derivada é uma função estritamente crescente. Você pode até, diga. O interior de I. Você pode até achar que não, mas essa proposição é extremamente intuitiva. Quem é a derivada da função no ponto? É o coeficiente angular da reta tangente. Olha, gente, pessoal. Se está aqui a reta, está aqui o intervalo I. Se ao longo de I a derivada é estritamente crescente, significa que andando ao longo de I, o coeficiente angular das retas tangentes está crescendo algebricamente. Se o coeficiente angular da reta tangente está crescendo, é porque a reta tangente no ponto aqui é assim, aí aqui a reta tangente é assim, porque o coeficiente angular vai crescendo algebricamente. Crescendo, então as retas tangentes vão formando um sexto para o gráfico da função. Então o gráfico da função não tem jeito, tem que passar a tangenciana, aí ela tem que ter a concavidade voltada para quê? Para cima. Não tem jeito. Tá? É bem intuitivo. Entende?
Se a derivada é estritamente crescente, a função tem que ter concavidade voltada para baixo. Mas como é que eu provo isso, de fato, à luz da definição? Tá? Prova. Eu apaguei a definição, mas parece não gostar. Então, eu tenho gravado. Olha, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Eu podia nem fazer mais a demonstração, mas fazer. Admita as hipóteses. Então é o seguinte. Daí, dados A, B e X pertencentes a I com A menor que X menor que B, tá certo? Tá bom? Tem-se duas coisas. Esse é o teorema do valor médio. A, B e X estão em I. Em I a função f é contínua. Então tem-se duas coisas. A f é contínua em AX e em XB, não é? Esses pontos estão em I. Os intervalos ligando esses pontos estão aonde? Estão em I. Claro que estão. E F, vírgula, e F é diferenciável nos intervalos abertos. Porque esses intervalos abertos, intervalos AX e BX, eles estão no interior de I. E no interior de I, a função é, por hipótese, diferenciável. Então, nesse intervalo ela é contínua, no seu interior é diferenciável. Nesse intervalo é contínua, no seu interior a função é diferenciável. Olha, isso aqui a bola está quicando para eu usar o teorema do valor médio. Então, daí, assim, eu já usei um daí, assim, pelo teorema do valor médio, aplicado a cada um dos intervalos, você conclui o seguinte, que existem um número C no intervalo aberto AX e o número D no intervalo aberto BX, tais que primeira igualdade, qual é? O teorema do valor médio, estou aplicando o teorema do valor médio ao intervalo AX. Então, o que é que ele diz? Que existe um C no intervalo AX, tal que f de x menos f de A, sobre quanto? Sobre x menos A. Isso é igual a quê? A f' de C. Tá? Tá bom? E f' de D é igual a quê? Né? É igual a QA. A QA, f de B menos f de x sobre B menos x. Tá certo? Tá bom? O teorema do valor médio diz que existe um C entre x e A tal que vale essa igualdade. Existe um D entre B e x tal que vale essa igualdade. Agora me diga uma coisa. O C está aqui e o D está aqui. Quem é o maior deles? Por causa disso aqui. Quem é o maior deles? É o D. O C é menor que o D. O C é menor que o D. Aí eu venho para outra hipótese. Qual é a hipótese? A derivada é estritamente crescente. Então, como a derivada é estritamente crescente, isso aqui é menor que isso. E você vai ter o seguinte. F de x menos f de A sobre x menos A menor que f de B menos f de x sobre B menos x, que é o que eu tenho, né? Porque é menor, né? Isso implica o quê? X menos A é positivo, não é? B menos x é positivo.
Se eu multiplico essa desigualdade por x menos a vezes b menos x, que dá um número positivo por causa disso aqui, ó, a desigualdade muda ou permanece?